Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula do projeto Sistema Bibliotecário em PHP. Essa é a 12ª videoaula e sou eu e a Verônica, os administradores do blog. Bom, vamos lá. Seguinte, antes de mais nada, deixa eu só abrir aqui, ó, localhost. O projeto que a gente está trabalhando é esse aqui, ó, projeto PTCEP 2012, e é o que a gente fez até agora, tá? Então, aproveitar, vou abrir o Dreamweaver aqui, ó. Eu estou usando o CS3. E eu vou abrir vou dar um open aqui e vou abrir justamente os arquivos que eu estou trabalhando lá. Então aqui, ó, projeto PTCEP 2012, vou abrir o arquivo index, vou dar um Ctrl O, vou abrir o arquivo config, vou dar um Ctrl O, vou abrir aqui no template, eu estou com o index, vou dar um Ctrl O novamente e o layout. Bom, são esses arquivos aqui, tá, gente? O que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou estar trabalhando justamente com a parte do login, de tal forma que, se eu olhar aqui, ó, eu vou chamar aqui uma tela de login, onde que o usuário tem que digitar nome e senha, e se a gente lembrar, ó, vou aproveitar e abrir uma aba aqui, vou colocar aqui, ó, localhost /mysql /. O banco de dados que a gente está trabalhando, que a gente criou, foi esse daqui, ó, biblioteca teste, onde que eu tenho um user aqui, ó, tem 3 campos, tá? User ID, user nome, user senha. Até em algumas videoaulas passadas a gente está trabalhando. E se a gente for ver, ó, se eu olhar aqui no arquivo configs.php, ele faz referência justamente àquele banco de dados lá, ó. Banco de dados, biblioteca teste, tá? Bom, seguinte, eu vou agora criar um arquivo chamado login usuário, aonde que eu vou criar um formulário aonde que o usuário vai digitar nome e senha. E sendo que, se ele digitar nome e senha correspondente ao banco de dados, então se eu olhar aqui, ó, se ele digitar, eu mandar visualizar, se ele colocar o nome e a senha corretamente, ele vai logar no meu sistema, senão eu vou dar uma tela de erro para ele. Então vamos lá, vou criar um arquivo, tá? Vou dar um file aqui, ó, new. Vou criar um arquivo aqui, ó, em HTML mesmo, pode ser. Vou apagar essa estrutura aqui e vou criar um formulário aqui então. Então, mas antes de criar o formulário, vamos criar o formulário. Vou colocar aqui, ó, H2, vou criar aqui, ó, login /H2. Bom, vou vir aqui em insert aqui, ó, table, vou fazer através de tabela, tá? Vou criar uma tabela, 4 linhas e 2 colunas. Não precisa nem 4 linhas. Vai 4 linhas, por qualquer coisa a gente apaga. Dá um Ctrl O, vou dar um OK aqui. Vou aqui para a parte designer, pode ver que ele criou uma tabela para mim. Vou selecionar essas duas, ó, clique, segure e arrasta, selecionou, clique no botão direito, eu tenho aqui, ó, table, merge cell, ou seja, mesclar célula. Já mesclei essas duas aqui, ó. Aproveito, venho aqui dentro, vou escrever assim, ó, tudo maiúsculo, ó, identificação. Aqui eu vou colocar assim, ó, nome, 2 pontos, e aqui eu vou colocar senha, 2 pontos. Só diminuir aqui, ó, e vou lá pro código lá, tá? Ó. Aproveito, eu faço isso daqui, ó, vou deixar centralizado, ó, center, e depois no final da tabela que eu ponho /center, tá? Mas não existe nenhuma tabela, não existe nenhum formulário ainda, então vamos criar o formulário, ó. Vou colocar aqui, ó, form. Aí a gente vai colocar alguns atributos importantes, tá? Eu vou colocar aqui, ó, método. O método que a gente vai usar vai ser o post, e o action dele é qual arquivo vai ser enviado. Por enquanto, quando não criei o arquivo, eu só vou colocar aqui, ó, recebe login.php. Esse arquivo não existe, tá, gente? Mas daqui a pouco eu crio ele. E aqui, antes do table aqui, ó, vou colocar um /form aqui, /form aqui, ó, para fechar meu formulário, tá? Vou aqui no designer, ó. Cadê? Pera aí. Só vou no código aqui. Deixa eu fechar esse formulário, Ctrl X, fechar ele antes, Ctrl V. Vou aqui no designer aqui, isso aí, ó, tá, gente? Só
coloquei o barra form pro lado de fora da minha tabela aqui, ó. Vou aqui no design aqui, ó, vou dar um clique aqui, ó, no nome aqui e vou lá no código, ó, pode ver que ele já traz selecionado para mim, ó, eu já trouxe o cursor do teclado lá, ó. Então venho aqui, ó, apago esse daqui e vou colocar o seguinte, ó, vou dar um enter aqui só para deixar em linha separada, ó. Eu vou colocar input, tá? Type vai ser do tipo texto. Aí a gente vai colocar alguns propriedades aqui, ó. Por exemplo, name. Esse name aqui é para eu trabalhar lá em PHP. Eu vou colocar o seguinte nome, ó, apelido login. E vou trazer mais um também, que é o title, que é um título se ele colocar lá. Então vou colocar assim, ó, digite o seu login, o seu nome de usuário, nome de usuário, e vou fechar aqui, tá? Pode ver que se eu vim aqui no design, ó, ele já colocou pra mim aqui, ó. Vou aqui no 100 agora, pode ver que eu dei um clique aqui no campo aqui, eu vou vir lá no código, ele já trouxe selecionado aqui pra mim, ó. Vou dar só um enter aqui, ó. Vou colocar assim, ó, input type, só que esse aqui vai ser do tipo password, ó. O name dele, ó, para eu fazer a identificação dele lá, vai ser assim, ó, senha login. E o title dele vai ser assim, ó, digite sua senha. E fechei aqui. Bom, pra gente poder terminar, volto aqui no designer aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui eu vou colocar um botão aqui. Então, dou um clique lá, volto pro código, pode ver que isso ficou selecionado aqui, ó. Eu vou dar um enter aqui só para colocar. Então vamos lá, ó. Input type submit para poder enviar, aonde que eu tenho aqui, ó, name, entrar, e o value dele para poder, o que eu quero que apareça aqui escrito no botão é entrar, para ele poder entrar no meu sistema, tá? E como title eu coloco aqui, ó, clique para entrar. Vou fechar aqui, tá? Bom, vou dar um Ctrl S, lembrando que esse arquivo que eu vou salvar como no formato TPL, e os arquivos de template eu salvo lá na pasta template, e o nome que eu vou atribuir para ele, eu vou atribuir um nome chamado login, tá? Então vamos lá, Ctrl S, volto para aqui, ó, projeto PTCP 2012, aqui na pasta template eu vou chamar ele assim, ó, login usuário .tpl. Então salvei. Se a gente for lá na nossa pasta, ó, só para vocês verificarem, e2 ponto, arquivos de programas, isso, php 1.8, www, projeto PTCP 2012, e aqui na pasta template, ó, login usuário que eu acabei de criar, tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Ó? Se a gente olhar aqui no arquivo index, ó, aqui no index.php, ele está chamando o index.tpl, certo? Só que eu vou mandar ele chamar, ó, o arquivo login usuário, que é o arquivo que eu acabei de chamar, ó. Dá um Ctrl S aqui já está salvo, né? E vou fazer o seguinte, ó, lá no navegador, aqui, ó, só vou voltar aqui, ó. Se eu entrar aqui, ó, projeto PTCP 2012, olha lá, ele já trouxe para mim, ó, nome e senha. Pode ver que ele trouxe aqui, ó, a identificação, não conseguiu colocar o símbolo certinho. Tá, gente, ó, só ele tá chamando essa tela que lembra da aula anterior. Se eu vim aqui no arquivo, ó, index.php, cadê ele, ó? Index, aqui, ó, index.php, agora tô chamando lá, ó, login.usuário. Então, só para poder entender, ó, eu mando chamar o layout. No layout, aqui, ó, no layout, eu tenho aqui, ó, ele chama essa variável mid, que por sua vez, agora, ele vai chamar quem? Vai chamar o login usuário. Só que houve um probleminha aqui, ó, se a gente for ver, ó, olha lá para você ver, identificação. Então, para eu arrumar isso, vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui no arquivo layout, ó, eu vou trocar umas coisas aqui, ó. Aproveitar que eu tenho ele no bloco de notas, ó. Então, tá vendo essa primeira linha aqui? Vocês vão, eu vou trocar para esse daqui, ó. Dá um Ctrl C aqui e um Ctrl V aqui, ó. Ctrl V. E aqui vou dar um Ctrl C aqui
e vou dar um Ctrl V aqui, ó. Ctrl V. Aí é só vocês digitarem igual, tá, gente, ó. Essa linha que eu troquei e essa linha aqui que eu troquei, tá? Vou dar um Ctrl S aqui agora, ó. Vou lá no meu navegador, vou apertar a tecla, olha para vocês digitar, agora vou apertar a tecla F5, ó, e já trouxe do jeito que eu quero, tá? Padronizado aqui pro Brasil aqui, ó. Pode ver, ó, PTBR, tá? Agora tá certinho e aparece lá. Tá centralizado, tá aparecendo essa borda, então eu vou tirar essa borda aí, tá? Então voltando pro meu arquivo login usuário, pode ver que eu tenho aqui, ó, table, border. Eu vou colocar uma borda 0 aqui, ó. Vou dar um Ctrl S, vou lá apertar a tecla F5. Aí, ó, identificação, nome, senha, tá? Posso aproveitar também, ó, vou colocar aqui assim, ó, um aligne, ó, aligne. Depois eu coloco isso, depois a gente melhora, tá, gente? Vamos lá. Bom, o que eu vou fazer agora? O formulário nosso, ó, ele vai digitar nome, senha, e na hora que ele clicar no botão entrar, ele vai ter que enviar essas informações para esse arquivo aqui, ó, que eu não criei ainda, ó, recebe login.php. Então eu vou aproveitar, vou aqui, ó, file new, vou criar um arquivo em PHP, create, vou limpar esse código aqui, ó, vou dar um Ctrl S e vou salvar ele aqui no raiz do nosso sistema e vou chamar ele do que? Então olha só, eu vou chamar ele de, vou até dar um Ctrl C aqui, ó, Ctrl C, vou vir nele aqui, ó, dar um Ctrl S para salvar no raiz mesmo, vou dar um Ctrl V aqui, ó, recebe login.php, vou dar um save aqui, ó, só para os códigos PHP, então a gente sabe que fica assim, ó, certo? Então o código vai vir tudo lá, Ctrl S. Não tem nada ainda. Então, se eu olhar no design, ó, nome, senha, ele vai digitar e vai ter que enviar para esse arquivo que, ó, recebe login, que eu vou estar trabalhando agora, tá? Então, só para poder terminar aqui, ó, para explicar, o método dele vai ser o post, eu poderia usar o get. E o arquivo, o action dele, quem vai receber essas informações do formulário vai ser esse arquivo aqui, ó, recebe login.php, tá? Então, só para deixar claro, agora na próxima videoaula eu trabalho com esse arquivo recebe login.php, vou fazer ele para justamente receber do campo nome. Então, do campo nome, eu vou através desse name, que é apelido login, pegar o que o usuário digitou nesse campo aqui, ó. Nesse campo aqui. E na senha, pegar esse daqui através desse name aqui dele, aqui, ó. Cadê o name dele aqui, ó? Apelido login, senha login. Tudo bem, gente? Então, só para poder terminar, ó, essa videoaulas e outras videoaulas pode ser conferido no seguinte endereço do site: informaticaentretenimento.blogspot.com. Tchau!